Opa, e aí pessoal, aqui quem fala é o Yortz. E bem, alguns meses atrás eu fiz um iceberg de Shadow of the Colossus. Na minha opinião, esse é um dos melhores vídeos do meu canal e eu gostei muito de trabalhar com ele. Como eu comentei no meu vídeo de volta, a partir de agora a frequência do meu canal vai ser um pouco menor, porém os vídeos vão ter uma qualidade muito mais elevada. Então sim, eu pretendo continuar trazendo vídeos de icebergs. Bem, esse aqui vai ser o segundo vídeo de icebergs do meu canal, então se você tiver alguma crítica aí, pode deixar nos comentários que me ajuda muito. Também se você tiver alguma sugestão de tema para um próximo iceberg, deixe nos comentários, porque a opinião de vocês é sempre muito importante. É isso, agora vamos começar com o iceberg de Bendy and the Ink Machine. Mas antes de começar, eu vou explicar brevemente o que é um iceberg. Iceberg é um estilo de vídeo onde são apresentadas diversas teorias e curiosidades a respeito de determinado tema, nesse caso, um jogo. O iceberg é dividido em camadas que vão desde a superfície até as águas mais profundas. Quanto mais profunda a camada na qual a informação está apresentada, mais desconhecida e obscura ela é. Mas bem, agora que vocês já sabem o que é um iceberg, a gente pode começar. Demitli escondido. Em cada capítulo do jogo, em algumas localizações específicas, é possível encontrar um pequeno easter egg. A produtora atual do jogo é a Kindly Beast, mas lá no começo, quando o jogo estava no seu segundo ou terceiro capítulo, ela ainda se chamava Demitli Studios. O grande mascote da empresa era o Demitli, tanto que um dos criadores de Bendy nunca aparecia nos eventos. Normalmente quem aparecia era o fantoche na mão dele, que era o Mitli. Em cada um dos capítulos do jogo você consegue encontrar o Mitli atrás de uma parede com um pôster do Boris. Encontrando cada um deles você vai desbloquear algumas conquistas na Steam. Remaster no capítulo 4. O capítulo 4 de Bendy the Ink Machine foi um dos que mais demorou para ser lançado, mas isso tem um motivo. Junto com o lançamento do capítulo 4, houve um redesign total de todos os outros capítulos anteriores. O design de todos os personagens sofreu mudança, além de que vários novos elementos foram adicionados ao cenário. Além disso, o jogo passou por uma forte mudança gráfica e ganhou suporte para 4K. Dardos no capítulo 1. No capítulo 1 há uma sala que aparenta ser o refeitório onde os funcionários almoçavam. Lá você pode interagir com o tiro ao alvo com dardos, você pode brincar com ele. Não é nada demais, mas é um detalhe bastante interessante. Machado secreto no capítulo 3. Lá pro final do capítulo 3 existe uma missão onde você tem que derrotar vários pequenos inimigos, que são os personagens da gangue do açougueiro e alguns searchers. Essa tarefa seria muito mais fácil se você não tivesse de usar um cano, que é uma das armas mais fracas do jogo. Porém, existe um jeito de você fazer essa missão utilizando um machado e sem usar nenhuma trapaça. No meio do capítulo 3 vai existir uma missão onde você pode usar um machado. Você vai ir até determinada porta e vai quebrar a barricada que está tampando ela. Lá dentro você vai encontrar outro machado escondido no meio de algumas caixas de madeira. Depois disso é só prosseguir a sua jogatina e no momento em que você começar a missão de atacar a gangue do açougueiro, você vai lá e pega o seu machado. Capítulo extra. Depois que você termina o quinto capítulo de Bendy the Ink Machine, é desbloqueado um sexto capítulo, que são os extras. Nesse capítulo você consegue ver com mais detalhes os modelos 3D dos personagens que aparecem ao longo do jogo, além de ter acesso a várias curiosidades a respeito do game. Mudança de design do Bendy. Da versão beta até a versão final, um dos personagens que mais mudou em seu design foi o Bendy. A figura de tinta passou por muitas transformações, sendo no início esse personagem bem simples, com poucas características marcantes, para depois virar esse personagem que já se assemelha muito mais com a figura de tinta que temos no final do jogo, para então chegar em sua versão final. Porém, o que muitos não sabem é que o design original do Bendy era esse aqui. A ideia original é que ele tivesse essa enorme boca que saísse de dentro do seu rosto, e que ele seria gigante, muito maior que o jogador, tendo aproximadamente 2,5 metros. O osso do Boris.
No início do capítulo 3, o jogador acorda em uma casa segura junto com seu amigo Boris. Se você interagir com alguns itens nessa casa, você consegue pegar um osso. Esse osso de início não aparenta servir para nada, mas caso você entregue ele ao Boris, ele vai ficar o jogo todo com esse osso na boca. Esse parecia ser só um easter egg de design, até que o capítulo 4 foi lançado. Caso você tenha dado o osso pro Boris no capítulo 3, quando você encontrar o Brute Boris no capítulo 4, você vai conseguir ver ele usando aquele osso, confirmando que sim, o Boris do capítulo 4 é o mesmo do capítulo 3. Bendy mata entidades. Essa eu acho que bastante gente sabe devido ao evento que ocorre no capítulo 5, mas sim, o Bendy mata outras entidades próximas. Por onde o Bendy passa, fica aquela área completamente tomada pela tinta. Caso algum personagem ou entidade, como por exemplo algum membro da gangue do açougueiro, esteja naquela área, ele vai ser morto imediatamente. Então se você está com algum problema em alguma parte do jogo por causa de ter muitas entidades por lá, você pode simplesmente fazer o Bendy te seguir até lá e assim ele vai acabar matando todas as entidades próximas. Cartaz indestrutível no capítulo 2. No capítulo 2 de Bendy and the Ink Machine existe um cartaz que está sobre um pentagrama. Todos os cartazes do Bendy espalhados pelo mapa do jogo são destrutíveis, porém esse em específico guarda um mistério interessante. Caso o cartaz saia do campo de visão do seu personagem após você tê-lo destruído, quando você voltar a olhar para ele, ele vai estar intacto, como se você nunca tivesse tocado nele. Máquina de tinta descendo. Ao longo de cada capítulo existem algumas áreas onde você consegue ver a máquina de tinta descendo, mostrando que a cada capítulo você vai indo mais e mais fundo dentro do estúdio. Tommy Gun. Na última missão do capítulo 3, onde você deve enfrentar o projecionista, a Alice te oferece uma arma, que é chamada de Tommy Gun. Porém, no momento em que você vai pegar ela, a arma acaba se desfazendo e você ganha uma outra arma qualquer. O que muita gente não sabe é que sim tem um jeito de pegar a Tommy Gun. Para fazer isso, você precisa seguir alguns requisitos. Primeiramente, no capítulo 3, quando você for escolher entre o caminho do anjo e do demônio, escolha o caminho do demônio. Segundamente, naquele brinquedinho de tinta onde você pode mudar a forma do brinquedo, escolha a forma da máquina de tinta. Depois disso você tem que continuar o jogo inteiro sem morrer nenhuma vez. Se você cumprir todos esses requisitos, você vai conseguir usar a Tommy Gun na última missão. E sim, com ela você consegue matar o projecionista. Lost Souls te olhando por trás. No capítulo 4 são apresentados alguns personagens que são chamados de as almas perdidas. Inclusive você luta com algumas delas no capítulo 5. Mas bom, ainda no capítulo 4, naquela clássica cena onde você anda pelos dutos e dá de cara com Bendy, no momento em que você entra nos dutos, caso você olhe para trás, você vai perceber uma coisa bastante assustadora. As almas ficam te vigiando pelas costas e impedem a sua passagem, ou seja, você não consegue mais sair do duto. O easter egg do mineiro. No capítulo 2 existe um Searcher com um design diferente. Para quem não sabe o que é Searcher, sim, Searcher ou Procurador é o nome oficial desses monstros de tinta que aparecem no jogo. No capítulo 2, um deles tem um chapéu de mineiro, e com ele é possível ativar um easter egg bastante interessante. Para começar, você vai ter que matar ele e pegar o seu item. Depois disso, você vai prosseguir o capítulo 2 inteiro até chegar no momento em que você ativa a válvula, um pouquinho antes de você ser atacado pelo Sammy Lawrence. Antes de ativar a válvula, você vai ir até um outro lugarzinho e ativar uma válvula diferente. Depois disso você vai voltar pro ponto inicial do capítulo e lá você vai encontrar novamente aquele mineiro. Ele é bastante forte, então você vai ter que tomar muito cuidado, porque você não vai matar ele. Você vai fazer ele ficar te seguindo, e lembrando, você pode se afastar o quanto quiser que ele não vai parar de te seguir, e toda vez que você matar ele, ele vai respawnar. Mas para o easter egg funcionar, você não pode matar ele logo de início. Você vai ter que fazer com que ele te siga até o momento em que o Sammy te ataca. Você tem que garantir que ele vai estar bem perto quando o Sammy te nocautear. Com isso, o mineiro vai começar a te atacar enquanto a cutscene acontece. O jogo vai acabar bugando e você vai ser teletransportado para o túnel da morte, que é a tela de Game Over. Porém, ao mesmo tempo vai estar rolando a cutscene do Sammy. Isso vai fazer com que o jogo fique com um efeito de tela bastante interessante, que é esse aí, o mesmo efeito que acontece nas alucinações do capítulo 4 e 5. E você também vai conseguir escutar as mesmas vozes e sons de tinta que você escuta no túnel
Túnel da Morte. Esse efeito também muda algumas mecânicas do jogo, como por exemplo os Searchers que não te atacam e a maioria deles se autodestroem. Você consegue terminar o capítulo mesmo com esse bug acontecendo, e depois que você vai pro capítulo 3, o bug visual desaparece, porém os áudios e as vozes continuam tocando. Boss secreto no capítulo 3. No capítulo 3, em determinado lugar existia uma portinha de madeira e muitos jogadores teorizavam que era possível destruir ela. No início isso não era possível, porém com a atualização do capítulo 4 foi adicionada a possibilidade de destruir essas madeiras. Com isso você ativa algumas válvulas que te dão acesso a uma boss fight. Primeiro você vai enfrentar diversos Searchers, depois você vai enfrentar diversos membros da gangue do açougueiro. A dica que eu dou, que é um glitch que eu aprendi com o core das antigas, é você subir em cima de um barril, porque assim eles não conseguem te acertar e te dar dano. E depois de matar todos os membros da gangue do açougueiro, você vai conseguir spawnar o boss final, que é um Searcher gigantesco. Esse Searcher é praticamente impossível de ser morto sem o uso da Tommy Gun. Por isso a dica que eu uso é esperar a missão em que ela aparece pra assim ir atrás de matar esse Searcher. As músicas nos rádios. Em cada capítulo de Band é possível encontrar um radinho. Ativando esses radinhos você consegue escutar algumas músicas e ganhar achievements. O que pouca gente sabe é que essas músicas são músicas feitas por fãs de Band. Eu não vou poder colocar essas músicas porque a maioria delas tem copyright. Mas se você der uma pesquisada rápida no canal do Da Games, você já vai encontrar algumas delas. Cartazes feitos por fãs. Existem vários cartazes ou posters, como você preferir chamar, espalhados pelo estúdio. Lá na época do capítulo 2 de Band foi feita uma campanha pela empresa Demitli, na qual eles pediam para os fãs desenharem posters sobre Band. Depois que várias pessoas enviaram os posters, os melhores foram selecionados e ocorreu uma votação. E os posters mais votados foram adicionados no jogo. Então aquela grande variedade de posters que aparecem no capítulo 2 são sim feitos por fãs. Na tela vão estar aí passando alguns exemplos desses posters. Hello Band. Na época do capítulo 3 de Band, quando o jogo entrou em ascensão e ficou muito, mas muito popular, os desenvolvedores de Band fizeram uma parceria com os desenvolvedores de Hello Neighbor. Então no Halloween cada um deles fez uma atualização em seu jogo. Esse crossover ficou conhecido como Hello Band. Em Band, as músicas do jogo foram trocadas pela trilha sonora de Hello Neighbor, além de que o modelo 3D do Band foi trocado pelo modelo do vizinho. Já em Hello Neighbor, a mudança foi muito mais drástica. O jogo inteiro ficou com um filtro amarelado para se assemelhar mais com Band. Diversos elementos do cenário foram substituídos por elementos de Band da Ink Machine, como por exemplo a caixa d'água, que se tornou a cabeça da figura de tinta, além do fato de que agora o vizinho usava uma máscara do Band. As músicas do jogo também foram alteradas para a trilha sonora de Band. Vaguear é um pecado terrível. Assim como grande parte dos jogos, sempre tem alguém disposto a quebrar as barreiras do mapa para ver se tem algum objeto escondido. Em Band existem diversos locais com suas entradas obstruídas. Por causa disso, muitos jogadores queriam saber o que havia naqueles locais secretos. Quando os jogadores começaram a explorar esses locais, eles encontraram algo muito interessante. Caso você utilize algum hack para ter acesso a esses lugares que aparentemente eram inacessíveis de forma lícita, você conseguirá encontrar alguns cartazes do Band segurando placas onde está escrito "Vaguear é um pecado terrível". Esse foi um detalhe muito interessante que os desenvolvedores colocaram para quebrar a expectativa do pessoal que esperava algum objeto secreto escondido por ali. O piano gritante. No capítulo 2 é possível interagir com o piano. Caso você toque ele algumas vezes, no meio das notas musicais você vai conseguir ouvir alguns gritos aleatórios. Desenho mudando no capítulo 1. No capítulo 1 existe uma sala onde a gente consegue ver as mesas de animação e em uma dessas mesas existe um desenho do Band. Caso você saia da sala e entre nela novamente, o desenho que está em cima da mesa vai ter mudado. Isso pode ser só um detalhe que os desenvolvedores decidiram colocar, ou pode ser um dos primeiros indícios de que havia alguma coisa errada naquele estúdio. Sammy Lawrence no capítulo 3.
Bom, isso aqui pode ser estranho para muita gente que jogou o jogo depois de todos os capítulos já terem sido lançados. Porém, quem jogou na época em que os capítulos ainda estavam lançando vai entender muito bem do que eu tô falando. Depois da morte do Semi no capítulo 2, muita gente acreditava que ele ia voltar futuramente no jogo. E adivinha, esse pessoal estava certo, o Semi retorna no capítulo 5. As pessoas acreditavam nisso devido a algumas referências a Semi no capítulo 3. As duas principais eram diversas frases, como por exemplo, He will set us free, que é a famosa frase que Semi sempre dizia, ele vai nos libertar, escrita com tinta em algumas paredes do capítulo 3, além do principal easter egg que provava que o Semi ainda estava vivo. Em determinado local no capítulo 3, você consegue encontrar alguns instrumentos. Caso você toque a famosa sinfonia do Semi, que é apresentada no capítulo 2, você vai conseguir ouvir ele falando. We've all been waiting, but now he will set us free. Fones quebrados no capítulo 3. No capítulo 3, na área do projecionista, nós podemos encontrar um headset quebrado. Esse headset é referência a um streamer. Esse streamer, após descobrir um easter egg no jogo, acabou quebrando seus fones. Os desenvolvedores decidiram adicionar esse pequeno easter egg em homenagem a esse streamer. O easter egg foi adicionado junto com a atualização do capítulo 4. Teasers do próximo jogo nos brinquedos. Band in the Dark Revival vai ser o novo jogo da franquia e promete bastante, já que estamos aguardando por seu lançamento há mais ou menos 3 anos. Não se tinha muita informação a respeito do game, além de um trailer e alguns teasers em imagens. Porém, foi descoberto que na loja oficial do jogo você já consegue encontrar alguns brinquedos de Band in the Dark Revival. Além da gente conseguir ver a protagonista e a gente também vê o Semi Lawrence, ou seja, isso significa que, como muitas pessoas teorizavam, sim, ele vai estar presente dentro do jogo. Também conseguimos ver a figura de tinta e ela aparenta estar um pouquinho diferente da aparência padrão, e também conseguimos ver esse monstro estranho feito de tinta, que provavelmente será um novo inimigo dentro do jogo. Também existem algumas pelúcias que são chamadas de Band Cartoon e outros personagens com o nome de Cartoon. Aí na imagem vocês podem ver que esse Band Cartoon é um Band com uma roupinha mais social, por assim dizer. Segunda máquina de tinta. Em determinado ponto do capítulo 3 nós conseguimos ver uma área bloqueada por algumas tábuas. Se você olhar atentamente pelas frestas dessas tábuas, você consegue ver que dentro dessa área não acessível existe uma segunda máquina de tinta. Muitas teorias foram feitas a respeito dessa segunda máquina, porém até hoje nada foi confirmado. A origem da mão no lago de tinta. No capítulo 5 nos é apresentado um inimigo bastante misterioso. Em determinado momento desse capítulo nós somos obrigados a passar por um rio de tinta. Para isso nós precisamos utilizar um barco, porém esse barco fica enguiçando com a tinta do lago a todo momento, e caso você não retire a tinta a tempo, uma mão gigante irá te atacar. Existe uma teoria muito interessante que diz que a mão de tinta do lago pertence ao próprio Band, mas não à figura de tinta, e sim ao Band de um dos pôsteres do jogo. O capítulo 5 é o capítulo cheio de referências aos capítulos anteriores, e eu creio que essa seja a maior delas. No capítulo 1, nas paredes do corredor inicial, nós conseguimos ver diversos pôsteres. O primeiro pôster a aparecer no jogo foi esse aqui, Little Darling Devil, onde a gente consegue ver a mão do Band. Bem, essa teoria diz que a mão do pôster é a mesma mão do lago do capítulo 5. As vozes no Túnel da Morte são do próprio Henry. A tela de Game Over do jogo, também chamada de Túnel de Tinta ou Túnel da Morte, apresenta diversos sons de tinta, sussurros e vozes inaudíveis. Porém, o que poucas pessoas sabem é que as vozes no Túnel da Morte são na verdade áudios do Henry no capítulo 1. São frases que ele falou nesse capítulo simplesmente invertidas. O funcionário louco. Existe uma sala no capítulo 4 que tem suas paredes repletas de escrita em tinta. Algumas frases são praticamente impossíveis de ler, porque a pessoa que as escreveu uma letra por cima da outra. Algumas delas são pedidos de socorro e frases um tanto quanto bizarras. Nessa sala também existe um áudio, só que caso você vá ler a legenda do áudio está escrito inaudível. E o áudio é basicamente uns sussurros e gritos muito estranhos.
Bendy animatrônico. Infelizmente eu não consegui encontrar com exatidão em qual dos capítulos esse objeto está localizado, porém está entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Dentro do jogo nós conseguimos encontrar um protótipo animatrônico de Bendy. Muitas pessoas acreditam que antes dos próprios funcionários do estúdio serem transformados em figuras apavorantes de tinta, a ideia é que os personagens de Bendy fossem trazidos à realidade como animatrônicos. Porém, muita gente também acredita que isso é simplesmente um easter egg ou uma referência a Five Nights at Freddy's. Na minha opinião, isso não tem muito a ver com a lore e provavelmente é só uma referência mesmo. O verdadeiro rosto do Boris. Bendy and the Ink Machine teve 2 spin-offs lançados para celular. Um deles foi Bendy and the Nightmare Run e o outro, que é sobre o qual a gente vai falar aqui, é Boris and the Dark Survival. No jogo você controla Boris e você tem que ir passando por vários níveis, coletando alguns objetos e depois voltando para casa e guardando seus suprimentos. Em cada nível você consegue coletar alguns recortes. Coletando 7 desses recortes você desbloqueia um dos finais do jogo. E esse final revela algo muito interessante. Lá no capítulo 13, numa das paredes da casa do Boris, a gente consegue ver uns recortes totalmente estranhos de um Bendy meio distorcido e desfigurado. Muitas pessoas teorizavam que aquele Bendy feio era uma forma de repreensão contra o que a figura de tinta fazia com as pessoas. Bom, existiam muitas teorias sobre aquilo, mas com esse jogo nós descobrimos que aquele na verdade é o rosto do Boris. Quando você coleta todos os recortes, aparece uma pequena cutscene que diz o seguinte: o áudio do Henry. Durante o jogo nós conseguimos encontrar vários áudios de diversos funcionários do estúdio, porém o que nem todo mundo sabe é que no capítulo 13 é possível encontrar um áudio gravado pelo próprio Henry. Para fazer isso você vai ter que ir até um local bastante secreto, por assim dizer. Ele é tampado por algumas tábuas. Você deverá quebrar essas tábuas e ativar uma válvula que está por lá. Depois disso, um lugar que antes era inacessível vai poder ser acessado pelo jogador, e lá vai estar um áudio do próprio Henry. Only 2 weeks into this company, and already it's gotten interesting. Joey is a man of ideas. And only ideas. When I agreed to start this whole thing with him, I thought there'd be a little more give and take. Instead, I give, and he takes. I haven't even seen Linda for days now. Still, someone has to make this happen. When in doubt, just keep drawing, Henry. On the plus side, I've got a new character I think people are gonna love. E bem pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho para ser feito. Se você puder, por favor, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo que goste do jogo, eu agradeceria imensamente. Eu não tinha quase nenhum iceberg gringo para me inspirar, então foi muito difícil reunir todas as informações que estão aqui e isso deu muito, mas muito trabalho. Obrigado a todos vocês que viram o vídeo até o final e até a próxima.